E aí, pessoal, tudo bem? Vou resgatar uma tag aqui. A tag "Você tem esse livro?". Eu vi essa tag no canal do Navegando e tem aqui na descrição também o canal que traduziu, não me lembro exatamente agora, mas eu vou deixar na descrição aqui. A diferença desse vídeo para as outras tags que eu faço, onde eu tiro todos os livros da estante, eu resolvi fazer de um modo diferente, tá? Tem gente que não gosta de tag, mas eu gosto às vezes de assistir algumas tags, porque as pessoas comentam os livros que eventualmente elas leram ou não. Eu acho legal as pessoas apresentarem os livros que ela tem, livros que elas gostam. E as tags são, às vezes, temáticas. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu tirar todos os livros da estante, porque são muitos livros, essa tag tem 20 perguntas, eu resolvi caminhar com a câmera pela estante e eu vou puxando os livros e comentando rapidamente. Lembrando que a ideia aqui não é resenhar nenhum desses livros que eu vou apresentar, mas simplesmente mostrar como resposta a essas perguntas quais são os títulos que eu li, que eu tenho, ou que eu tenho para ler ainda, tá bom? Então eu vou pegar a câmera agora, a gente vai fazer um pequeno passeio aqui pela estante respondendo essas tags. Eu já estou com a minha colinha ali no computador e aí eu vou respondendo e mostrando para vocês. Vem comigo. Bom, vamos começar então com... Você tem um livro infantil? Aqui eu tenho vários livros infantis, ó. Não são todos infantis, tem coisas da minha esposa lá no fundo, mas eu tenho alguns e eu queria mostrar dessa vez esses pequenos livrinhos que eu tenho aqui do ilustrador francês, o Sempé ou Sampé, né? Eu gosto muito dessas ilustrações dele. Esse aqui é o Sr. Lambert. Eu tenho aqui, por exemplo, o Raul Taburin, que é um mecânico de bicicletas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, vai ser meio difícil mostrar aqui, nesse lugar aqui. Mas as ilustrações dele, eu acho, são incríveis, assim. Ele é muito famoso, você pode encontrar várias dessas ilustrações na internet. Eu gosto muito, acho elas muito sutis, e são textos curtinhos, assim, e o texto em si não conta só a história, as ilustrações contam muito dessas histórias, né? Então tenho também aqui o Marcelino Pedregulho. Nossa, vai ser difícil fazer uma boa filmagem aqui na posição que eu tô. Tem aqui também a Filomena Firmeza. A história foi escrita pelo Patrick Modiano, que é prêmio Nobel também. Então aqui esses são mais curtinhos aqui. Esse aqui tem mais texto, na verdade, é um livro menor. Eu gosto muito dessas ilustrações aqui do Sampé. O que mais que tem aqui dele? Gente, vai ser no improviso aqui mesmo. Então tem o Marcelino Pedregulho, acho que esses. Acho que tinha mais algum que eu não me lembro se está aqui ou não. Enfim, respondendo a primeira pergunta, então, de livros infantis, eu tenho esses do Sampé, que eu gosto muito mesmo. A segunda pergunta agora é: você tem um livro que não entendeu? Eu vou mostrar esse daqui, ó. Cadê? A Festa da Insignificância, do Milan Kundera. Esse livro aqui eu escolhi porque eu tenho uma resenha dele antiga no canal, um vídeo bem antigo, que fala um pouco sobre essa história aqui. História de 5 rapazes que moram em Paris e falam sobre a vida cotidiana, sobre os assuntos mais insignificantes. Tem um que discorre, por exemplo, sobre o umbigo feminino, a amostra, né, a moda do umbigo de fora. Tem um cara que finge ser paquistanês para falar uma língua difícil, ele inventa mesmo meio que um dialeto numa festa. Enfim, são coisas aparentemente muito banais, mas o pano de fundo aqui é uma crítica que ele faz ao stalinismo, né? Ele começa a falar do comportamento do Stalin em relação aos subalternos, os caras tendo que se forçar a rir das piadas dele. Eu me lembro que ele ia num banheiro ou num lugar onde tinha uma janela onde ele ficava escutando as conversas de banheiro para depois usar contra os políticos que puxavam o saco dele. Então é bem legal. Eu não entendi direito na época, eu precisaria reler. Ou é aquilo mesmo, essa banalidade pura, né? Mas com certeza, em se tratando de Milan Kundera, tem entrelinhas aí. A terceira pergunta é: você tem um livro baseado em uma outra história fictícia? Eu vou mostrar um aqui que não é exatamente numa história fictícia, porque ela nunca foi confirmada, mas é um livro que eu gosto bastante. Deixa eu tirar essa relíquia aqui do caminho, que é esse livro aqui, ó.
Kafka e a Boneca Viajante. Também tem resenha aqui no canal, se você quiser dar uma olhada. Tem uma resenha e um vídeo de uma leitura de um trecho do livro aqui que eu gosto muito. Eu vou deixar os links na descrição aqui. Essa história é a seguinte. Existe uma lenda, vamos dizer assim, né? uma história onde o Kafka teria encontrado uma menina que estava chorando numa praça, né? Numa praça, acho que era em Berlim, não tenho certeza, precisa ver no meu vídeo ali. E aí ele começa a conversar com essa menina e consolar ela, porque ela perdeu uma boneca. E ele fala que ele é um escritor de cartas de boneca, um carteiro de bonecas, não um escritor. E ele vai trazer uma carta da boneca e mostrar para a menina que a boneca está feliz, está viajando. Dizem que essa história realmente existiu no final da vida do Kafka, quando ele já estava bastante doente, quando ele conseguia fazer algumas caminhadas, ele fazia acho que o parque chamava Steglitz, alguma coisa assim, não, realmente eu não me lembro. E ele encontrou com essa menina, só que essa menina nunca foi encontrada de fato, para saber se isso era verdade. As cartas também não foram encontradas, então eu resolvi encaixar esse livro aqui nessa pergunta, porque é um livro tão bonito, tão singelo, e a história é tão linda que a gente torce para que seja verdade. Então é esse. Se você quiser dar uma olhadinha aí em mais detalhes dessa história, tem o link aí de uma resenha que eu fiz. A outra pergunta, acho que é a quarta, você tem uma série que não finalizou? Eu vou mostrar essa daqui, ó. Vamos tirar aqui o Gandalf daqui, que é essa trilogia dos espinhos aqui, do Mark Lawrence, que eu li só o primeiro, o Prince of Thorns. Esses livros foram uma das primeiras edições de fantasia da Dark Side, e na época que os preços estavam muito baratos, porque a Amazon vinha com tudo para cima dos outros sites vendendo livros abaixo do custo, e eles tiveram que fazer uma guerra monstruosa nos preços, e nós, consumidores, claro que nos aproveitamos daquele momento. Então eu comprei os 3 livros, e eu li só o primeiro, né? Os 3 livros, o King of Thorns e também o Emperor of Thorns. A história é legal, a história se passa num ambiente medieval, onde esse rapaz aí, ele fica órfão numa emboscada, acho que é isso, faz tantos anos que eu li esse livro. Também tem link aí de uma resenha que eu fiz, eu vou deixar aqui. A família dele é emboscada, ele cai numa moita gigante de espinhos, se machuca todinho e fica perdido porque a família é assassinada. Então vai ser uma busca por vingança, né? Aquela bem clichê mesmo, um arco de vingança bem clichê, mas bem legal. A história é bem ágil, a escrita do Mark Lawrence é bem ágil, bem cinematográfica, então vale a pena. Mas eu também não terminei, acabei pulando para outras coisas, preciso terminar, porque acredito que seja uma forma rápida aí de terminar esse livro. Existe também uma edição compilando todos os 3 volumes numa só, muito bonita também, mas eu só tenho essas 3 aí. Pergunta número 5, você tem um livro esgotado? Eu fiquei procurando aqui, é possível que eu tenha outros livros esgotados, mas a gente não sabe se eles vão voltar nunca, né? A gente nunca sabe, mas eu vou mostrar um que eu comprei recentemente aqui no estante virtual, que é esse livro. Esse realmente está esgotado há muitos anos já, eu nunca vi ser republicado. O Teatro de Sombras, do Lourenço Mutarelli, um autor que todo mundo sabe que eu gosto muito, e esse é da editora Devir, né? Ele tem 5 peças do Lourenço Mutarelli aqui. Acho que são as únicas 5 peças que ele publicou realmente em forma de livro. Inclusive acho que tem no YouTube tem um vídeo, se eu encontrar eu coloco. Aliás, eu preciso confirmar se tem a ver com a peça, mas eu acho que sim. Que tem uma adaptação para o cinema que ele gostou muito, não sei se aquele vídeo é da montagem que ele gostou, da peça o que você foi quando era criança, se eu não me engano. Então esse livro é o livro esgotado que eu tenho aqui do Mutarelli. A 6ª pergunta, você tem um livro em edição de bolso? Eu vou mostrar um aqui, que é... Cadê? Gente, estava aqui na minha vista e sumiu. Aqui, ó, o primeirinho aqui. É esse livro que tem essa capa bonita aqui. Na verdade, é na 4ª capa que tem o título. Alberto Mangel com Borges. O Alberto Mangel, um grande leitor, enfim, pesquisador sobre literatura, ele
quando eu tinha 16 anos, ele lia, ele teve uma relação ali de amizade com o Borges, com o Luiz Borges, Jorge Luiz Borges, e ele lia para ele, já que o Borges já tinha ficado cego. Então ele conta essa relação nesse livrinho aqui, que é um livrinho de bolso, mas é um pouquinho maior do que esses convencionais, e é muito bonito dessa edição da Aine, editora Aine. Eu queria mostrar aqui também essa coleção aqui, ó, que é chamada coleção Antagonista. Esse é um pouquinho menor daquele formato, mas nossa, uma coleção que para mim é um pequeno tesouro que eu tenho aqui. São vários autores, vários escritores, pensadores, filósofos, e aqui nessa coleção são duas caixinhas, eu vou tentar virar, elas estão meio judiadas assim pelo tempo, mas elas vêm nessas caixinhas aqui. Eu acho que isso também está esgotado, as caixinhas estão esgotadas, mas você encontra esses livros avulsos. Então tem essa que é a primeira caixinha, e essa outra aqui, a segunda caixinha, são 24 volumes. Hoje existem outros, tá? Por exemplo, eu não vou tirar porque vai acabar estragando, vai machucar o livro. Mas, e ela tem, essa daqui também tem uma estampa diferente aqui. Uma coleção maravilhosa que eu consegui num preço bastante justo na época também. Hoje eu nem sei quanto custaria, porque os livros explodiram os preços, né? Então são livros de bolso que eu gosto muito. E aquele do Borges também faz parte da mesmo projeto da editora, apesar de ser um pouquinho maior no formato. Bom, pergunta de número 7, olhando na minha colinha ali. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Eu vou mostrar essa coleção aqui do Eric Arthur Blair, mais conhecido como George Orwell, né? Esse é o pseudônimo dele aqui. Eu gosto muito do George Orwell. Um dos livros que eu mais gosto é esse aqui, ó, Na Pior, em Paris e Londres. Aliás, eu devo uma resenha no meu canal, mas eu preciso reler. Gostei muito. O Orwell tem uma escrita muito jornalística nesses livros aqui, né? Tem um caráter bastante jornalístico e muito ágil, eu gosto muito. Claro que tem as maravilhas aqui, né? O Fazenda dos Animais, ou Revolução dos Bichos, e a obra-prima dele, 1984, mas tem outros. O que eu menos gosto, eu diria, é esse aqui, Flor da Inglaterra. A história é boa, muito bem escrita, mas achei ela meio fraquinha, assim. E esse de ensaios aqui, que já tem outras publicações muito mais baratas dele, inclusive de outras editoras, é muito bom essa coletânea de ensaios dele aqui. Ele entrou em domínio público, acho que em 2020 ou 2021, se eu não me engano, ou até antes, não me lembro, e aí os livros dele ficaram, todos os livros desse autor ficaram muito baratos. Tem esse que eu também comprei recentemente, eu comecei a ler, mas aí eu tive que parar para fazer alguns procedimentos de saúde, eu acabei parando, mas eu quero voltar nele. Esse é da editora Nova Fronteira, num outro formato. Enfim, Eric Arthur Blair ou George Orwell seria o autor com pseudônimo. Próxima pergunta, você tem um livro ilustrado? Bom, tem muitos livros ilustrados aqui, por exemplo, todas essas coletâneas aqui de histórias medievais, muitos são ilustrados, mas eu vou mostrar um outro livro aqui, porque eu tenho, acho que um vídeo que eu falo sobre ilustração. Deixa eu tirar essa aqui é uma casinha medieval que eu mesmo fiz, né? Totalmente do zero. Eu gosto muito dela porque foi feito com papelão, gesso, papel. Eu adoro essa casinha aqui. Foi baseada num outro modelo. Enfim, mas não é disso que nós estamos falando. Vou mostrar esse livro aqui, Bartleby, o Escrevente, ou em algumas outras edições, Bartleby, o Escriturário. Vou tentar mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu gosto muito das ilustrações que tem esse livro aqui. Eu tenho um vídeo no canal, nossa, vai ser difícil eu mostrar porque ele está escorregando muito. Eu tenho um vídeo no canal onde eu mostro as ilustrações, ó. Eu gosto muito. E essa história aqui é um dos meus livros favoritos da vida. Bartleby é um cara que simplesmente resolve não mais obedecer os patrões. Ele trabalha como copista num escritório de advocacia. Ele resolve simplesmente não obedecer mais. Ele deixa de obedecer às ordens, deixa de obedecer à sociedade, deixa de obedecer a qualquer impulso que ele tenha, e ele vai definhando nesse sentido, né? Ele prefere não fazer nada, tanto que existe uma frase famosa que tem até, né, principalmente nos Estados Unidos, tem camisetas, prefiro não.
E ele vai dizendo que ele não quer fazer, até ele chega um ponto que ele não sai nem do escritório mais, ele decide não ir embora. E ele vai parando, a vida dele vai parando, e tem, lógico, né, isso são tudo... essas linhas tem entrelinhas muito poderosas, uma crítica ferrenha ao capitalismo, à sociedade que a gente vive, tanto que o subtítulo é Uma História de Wall Street, né? Mas não a Wall Street que a gente conhece hoje. É escrito pelo Herman Melville, autor do livro famosíssimo, maravilhoso, Moby Dick, e eu tenho um vídeo que eu falo um pouquinho das ilustrações desse livro aqui. Gosto muito. Essa é uma edição bilíngue. Eu não ligo para edições bilíngues, mas eu gosto muito desse livro. Então ele entra aí na parte de livros ilustrados. A outra pergunta é, você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Eu vou mostrar 2 exemplos aqui. O primeiro é esse aqui, ó. Eu nunca ouvi falar desse autor aqui, mas eu comprei naquele espólio da Kozak da Amazon, eu comprei os 3 volumes, estavam realmente muito baratos. Eu ainda não li esses livros. William Kennedy, ficção século XX americana, não sei, nunca li, não posso dizer nada a respeito. Agora, um outro que eu posso dizer que eu gostei muito tá aqui, ó, que é esse aqui. Brechó, desse autor chamado Michael ou Michael, sei lá, Zadorian, Uma História de Amor, Brechó. Eu ganhei esse livro de uma grande amiga, de uma amiga muito querida, que mora no Sul hoje, que trabalhou comigo na livraria da Travessa, quando eu trabalhei lá. E ela falou, você vai gostar, acho que você vai gostar desse livro. A história de um cara de meia idade que compra e vende quinquilharias. Então ele visita casas que estão vendendo os objetos, pessoas que faleceram, por exemplo, cuja família está se desfazendo dos objetos. Ele vai lá e compra os objetos e vende. Então ele tem muitas histórias a respeito dessa relação que ele tem com as pessoas e com as coisas. Até que a mãe dele falece e ele é obrigado a se desfazer também das coisas da mãe, né? Ele tem que discutir com a irmã sobre isso e tal. Então é um romance ao mesmo tempo muito divertido de ler e na segunda parte, quando a mãe dele falece, um romance bastante reflexivo. Eu adorei, nunca tinha ouvido falar desse livro, muito menos desse autor. E quando eu li, eu devorei esse livro. É muito bom, muito divertido. Eu acho que ele se eu não me engano, já tem uns anos que eu li. Deixa eu ver. Mas eu acho que ele é em primeira pessoa, deixa eu ver, vou confirmar aqui. Ele é em primeira pessoa. Recomendo muito, um livro que provavelmente você vai querer reler, porque ele é muito divertido, muito gostoso de ser lido. Próxima pergunta, você tem um livro que foi adaptado para TV ou pela TV? Eu vou responder com 2 coisas. Primeiro é esse aqui, Cosmos, do Carl Sagan, um livro que eu tenho um xodó enorme por esse livro aqui. Foi uma aventura conseguir ele. Eu já falei em algum vídeo como é que foi a aventura de conseguir esse livro. Agora, eu não lembro exatamente, eu vou ficar devendo essa informação, se esse livro foi... ele veio da adaptação de uma série de TV, que é a série Cosmos, do Carl Sagan, um dos maiores divulgadores de ciência que esse planeta já viu, e depois teve uma segunda temporada com o Neil deGrasse Tyson, deGrasse, não sei o nome dele certinho, uma segunda temporada onde eles fazem uma homenagem, inclusive, ao Carl Sagan, só que eu não sei se isso é derivado da série ou se a série depois foi derivada do livro, para ser sincero, eu não sei. Vamos ao segundo que eu quero mostrar, muito mais comum, muito mais fácil de encontrar coisas a respeito. O outro que eu poderia citar, esse sim teve muita coisa adaptada, várias vezes adaptado para televisão, é o Sherlock Holmes. Vou mostrar ele como personagem aqui. Eu tenho toda a coleção, né, até aqui, né, toda a coleçãozinha, desde essa caixinha até aqui, todos os, vamos dizer, os originais, né, os títulos que o próprio Arthur Conan Doyle escreveu. Mas tenho algumas coletâneas também de bolso, adoro, tenho um xodó enorme por essas coleções aqui de bolso. Tem alguns de sebo também que eu tenho aqui, tá meio bagunçado com outras coisas. Mas então Sherlock Holmes é um personagem, né? Histórias dele foram adaptadas tanto para o cinema quanto para a televisão. Então eu poderia deixar ele como exemplo também nessa resposta dessa pergunta. Próxima pergunta, eu desci aqui para poder ler a pergunta, para depois subir ali. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Então vamos subir aqui na escadinha. Aqui minha trouxinha de cravo contra ácaros e... ácaros não, como é que fala? Cupins. E eu vou dizer esse aqui, ó, vou responder com esses 2 autores aqui. O Gerhard Moss, esse piloto aqui, né? Ele é piloto, ele é pesquisador, é ambientalista.
e também escreveu esses livros, as histórias de volta ao mundo dele, ele e a esposa dele, pelos quatro cantos do mundo. Então ele é originalmente um pesquisador e também escreve. O outro é o Amir Klink, todo mundo sabe que eu gosto muito. Vou mostrar esse que tem a cara dele aqui, mas esse é o livro que eu menos gostei dele. Tem resenha no canal desse aqui e alguns outros que eu também vou colocar aí. E o Amir Klink é um cara que eu admiro profundamente. Ele escreveu vários livros famosos, principalmente o 100 Dias Entre Céu e Mar, o Paraty Entre Dois Polos. Eu tenho o livro de fotos, né, da viagem do Paraty. Esse livro é muito bonito. Infelizmente ele pegou umidade numa outra casa que eu morava e quase foi destruído. Eu gosto muito, 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 muito mesmo desses autores aqui, esses relatos de viagem. Então são duas pessoas nesse caso aqui que trabalham originalmente com outras coisas. O Amir Klink, palestrante, navegador, né, e velejador, também escreve. O Amir Klink tem um domínio da língua portuguesa muito bom, é muito gostoso e empolgante os livros que ele... Eu tenho até dois aqui, uma vez eu comprei num sebo, um que tava acho que R$5, falei, eu vou levar para presentear alguém, eu acabo tendo duas edições, e o curioso é que elas têm tamanhos diferentes. Mas esse também é um livro muito bom, o Linha d'Água. Eu vou deixar o link dos vídeos antigos que eu tenho sobre esses caras aí. Próxima pergunta. Você tem um livro autografado? Eu tenho alguns. Tem autografado pelo Mário Sérgio Cortella, tem autografado pela Monja Cohen, tem autografado pelo Leonardo Teodópolis Vieira, Jefferson Barbosa, mas eu vou mostrar um xodó meu aqui. Todos esses que eu falei, gosto muito desses autores, obviamente, mas eu vou mostrar o último aqui, que esse livro é um livro muito especial para mim, que eu ainda não li, chegou há poucos dias, que é o livro mais recente do Lourenço Mutarelli, O Livro dos Mortos. E ele mesmo me mandou esse livro, ele me presenteou. Eu vou tentar mostrar aqui, sem tentar destruir o livro, mas está aqui o autógrafo dele, mandou uma dedicatória. E esse livro para mim é um livro extremamente especial, não só porque eu gosto muito do Lourenço, mas porque eu sou citado nesse livro aqui. E o dia que eu vou fazer uma resenha eu explico o motivo. Mas, nossa, assim, é uma honra enorme participar desse livro, que é o último livro do Lourenço, o livro mais difícil que ele escreveu, o livro mais biográfico, enfim. É o maior livro, inclusive em número de páginas, e eu recebi do próprio Lourenço essa maravilha, que esse carinho todo que ele fez. Uma outra pergunta, você tem um livro de poesia? Tenho vários livros de poesia, vou citar alguns que eu gosto muito aqui. Um que eu não comecei a ler ainda, li esporadicamente alguns, que é o do Bertolt Brecht, Poemas de 1913 a 1956. Esse livro aqui é fantástico, tem poemas muito fortes. Tenho poesia concreta aqui do Arnaldo Antunes, esse é o último que ele publicou, que eu também comprei, que eu ainda não li. O Algo Antigo, li esse aqui, por exemplo, que eu gosto muito, adoro esse título, Agora Aqui Ninguém Precisa de Si. Gosto muito do trabalho do Arnaldo Antunes, tanto de escrita como na música, principalmente nas artes plásticas, gosto muito. Vou mostrar um que eu amo de paixão aqui, Mia Couto, Poemas Escolhidos, que eu gosto bastante. Próxima pergunta, você tem um livro com selo de prêmio? Tenho alguns, né, porque as editoras fazem muito isso. Vou também dar aqui, aproveitando que eu estou nessa sessão daqui da biblioteca, vou pegar esse aqui, ó, cadê, A Resistência, do Julian Fuchs, que tem esse selo aqui, né, livro do ano, Prêmio Jabuti de 2016. Eu não tinha nenhuma referência na época que eu comprei esse livro, do Julian Fuchs. Eu comprei justamente porque ele tinha sido muito bem comentado pelo livreiro. Eu comprei esse livro na Livraria da Cultura na época, eu não trabalhava em livraria ainda. Foi, aliás, 2016 que eu comecei a trabalhar em livraria, depois que eu comprei esse livro, enfim. Tinha uma livraria Cultura aqui na minha cidade, não tem mais, e eu conversando com o livreiro, ele falou, esse livro é muito bom, ganhou prêmio e tal, e eu sentei, li a sinopse, gostei muito, gostei tanto, que eu já li, inclusive, A Ocupação, já li, inclusive, cadê? Histórias de Literatura e Cegueira, são os livros mais antigos dele, e quero ler agora um que eu comprei aqui, que eu consegui recentemente, A Procura do Romance, que eu não li ainda. Julian Fuchs, muito bom autor brasileiro, recomendo muito. Próxima pergunta, você tem um mesmo livro em duas versões? Tenho alguns, né? Poucos, não são muitos não. Tem alguns do Tolkien que eu poderia mostrar aqui. Vou subir aqui, ó.
né? Eu tenho mais de uma edição do Hobbit, mais de uma edição do Silmarillion, mas eu vou mostrar aqui um outro que é um autor que eu gosto muito, que é a Metamorfose do Kafka. Na verdade eu tenho 3 edições dele e vou explicar por quê. Tem essa nessa edição da Companhia das Letras, dessa coleção aqui, que eu gosto bastante dessa coleção. Tem o Metamorfose nessa edição aqui da Antofágica, que tem ilustrações e textos do Lourenço Mutarelli, que eu gosto muito. E lá em cima, eu não vou subir, só estiquei meu braço. Lá em cima eu tenho uma edição também daquela coleção da Folha de São Paulo, que veio uma versão do Metamorfose. Então, eu tenho alguns títulos. Tem um outro aqui que é o famoso, toda hora eu comento ele, que é O Nome do Vento, que eu tenho em 2 edições também, e algumas outras coisas que acabaram ficando repetidas por causa de coleções. Mas eu vou deixar isso do Kafka, que eu acho melhor para exemplificar. Próxima pergunta: você tem um livro de contos? Um livro que eu tenho um vídeo no canal, na verdade uma coleção de 3 livros que eu tenho um vídeo no canal apresentando, que são livros realmente muito bonitos, da editora Wish, que são contos de fadas celtas, contos de fadas nórdicos e contos de fadas em suas versões originais. Que são, olha, eu não vou abrir aqui porque eu estou em cima da escada, mas eu tenho um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui. E eles têm um primor. Eu me dei de presente de Natal há alguns anos essas 3 edições, veio numa sacolinha, veio com cards, marcador de página. A editora Wish está de parabéns. E eles resgatam esses contos nas suas versões originais. E, nossa, tem biografia dos autores dentro dos livros. As capas, não preciso nem dizer, né? São capas primorosas, assim. Uma pergunta: você tem livro em outro idioma? Tenho alguns, não tenho muitos, tá? Mas tenho alguns. Eu vou deixar como referência uma história que eu gosto muito, já comentei em outros vídeos aqui, por causa do Amir Klink e por causa dessa história aqui, desse navio, que ficou preso na Antártica, a lendária expedição de Ernest Shackleton, ou Shackleton, na Antártida, esse aqui em português, mas eu tenho algumas edições em inglês que eu comprei muito, muito barato, então poderia dar como referência esses 2 livros aqui. Próxima pergunta: você tem um livro que foi transformado em filme? Vamos tirar o nosso professorzinho coruja daqui. Eu vou deixar como exemplo alguns aqui, por exemplo, ó, o Cúdio, do Stephen King. Tem um filme dos anos 70, se não me engano, dizem que é muito bom, nunca assisti. Os Goonies, que é um filme, na verdade foram feitos simultaneamente livro e filme, anos 80. Labirinto, que depois virou o filme Labirinto, a Magia do Tempo, que é um filme que eu amo de paixão, da minha infância, e depois é que eu consegui da Dark Side. Esse também é da Dark Side, eu comecei a ler, mas parei. O Outsiders, Vida Sem Rumo, que eu consegui o filme na internet, eu vou assistir, só que eu estou querendo terminar o livro primeiro. Esse aqui também existe uma versão desse filme, O Homem que Caiu na Terra, uma versão desse livro em filme, O Homem que Caiu na Terra, com o David Bowie. Ainda não li, mas dizem que é muito bom, ficção clássica, assim, de ficção científica. E tem vários outros, né? Guia do Mochileiro das Galáxias, das Garrafas é ótimo, das Galáxias. Poderia citar o Coraline, Peter Pan, bom, enfim, que mais? Crônicas de Gelo e Fogo, aí Conan, que mais? Aí Tolkien, toda essa parte de fantasia que é muito comum virar filme, né? Então, poderia citar esse, entre outras coisas, mas eu vou deixar esses da Dark Side, que são meus de xodó, de histórias que eu gostava, de filmes dos anos 80 principalmente. Bom, a gente está se encaminhando para o final, as 2 últimas perguntas. Essa agora é: você tem uma HQ? Mas eu vou deixar então como referência uma editora que eu gosto bastante, tem algumas publicações deles, que é a editora Nemo, que eu gosto muito. Então, 2 Vidas, maravilhoso. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a minha posição. 2 Vidas é maravilhoso. Aqui, ó. Pílulas Azuis, Oleg, que eu li recentemente, maravilhoso. Acho que algumas coisas acho que tem até resenha aí. Não Era Você Que Eu Esperava, A Gigantesca Barba do Mal, maravilhosa essa daqui, entre umas e outras. Tem um vídeo que eu falo de algumas dessas, eu vou deixar na descrição. Aqui, O Muro, Nada a Perder, enfim, tem várias. Uma do Coltrane, nossa, do Coltrane da Veneta. Enfim, tem muitos quadrinhos aqui que eu poderia citar. O Chaboté também é um autor que eu gosto muito, muito mesmo. Esse é um dos que eu gosto mais, que é Um Pedaço de Madeira e Aço, que é uma história em quadrinhos de mais de 300 páginas, sem um único diálogo. Eu gosto muito, enfim. Mas eu vou deixar, então, como referência da resposta
a editora Nemo, que tem um preço também razoavelmente bom, um custo-benefício melhor que algumas outras e tem títulos realmente muito bons, né? São graphic novels, eu não gosto muito hoje. Hoje eu não leio muito mais quadrinhos de super-herói, é difícil eu ler, mas essas novelas gráficas assim eu gosto bastante. E a última pergunta, você tem um livro escrito por 2 ou mais autores. Eu estava olhando aqui, realmente eu tenho poucos livros escritos por mais de um autor, pelo menos do jeito que eles mostram aí nas capas. Mas eu vou colocar esse aqui que eu não li ainda, que é um dos últimos livros que foram publicados do Zygmunt Bauman, ele acho que já tinha falecido quando publicaram esse livro, e do Ricardo Mazeo, que provavelmente é algum colaborador ou assistente dele, ou algum pesquisador que trabalhava com ele, que é o Elogio da Literatura, são ensaios sobre literatura. Zygmunt Bauman também, não preciso nem dizer, né? Extremamente famoso, competente, enfim, um pensador moderno da nossa geração que faleceu recentemente, que foi lá o pesquisador sobre as teorias de liquidez do mundo, né, o mundo líquido, enfim. Eu vou deixar esse daqui como uma referência de escrito por 2 autores. Então, o Elogio da Literatura, do Zygmunt Bauman e Ricardo Mazeo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, quem estiver assistindo até aqui. Comente, por favor, gostaria de saber as suas influências, suas referências em relação a essas perguntas aí. Coloque nos comentários se você já leu, se você tem vontade de ler algum desses títulos que apareceu aqui. Se gostou aquele papo, se inscreva, compartilhe, né, favorite, dê o seu like aí, porque é importante para o canal, para manter o projeto. E muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!